Boa noite, Jaque. Olá, Jaque. Boa noite. Oi, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá. Ai, amei esse fundo colorido. Tava mudo, Jaque. Falou alguma coisa? Não, do fundo, que a gente aprendeu a colocar fundo diferente. Ah, daí agora ninguém segura, né? Oi, Lislene. A Lislene chegou com os arcturianos de fundo. Olha que Você linda! viu que chique? A aula da Silvânia ontem. Que lindo! Vamos esperar mais uns minutinhos, tá? E a gente já começa. Começou a cair uma chuva aqui agora fortíssima. Nossa, que bacana. Nossa, aqui em Minas está um sequidão danado. Ah, isso é ruim, né? Não, demais. O ar aqui tá, a situação tá caótica. Não, e é ruim para os bichinhos, para a natureza também, no geral, Demais, as é ruim plantas para ficam tudo tudo. triste, né? E o que você conhece dos arcturianos? Ô, Paty, tá sendo basicamente o que a Ana Paula, né, tá passando para a gente. Eu também estou procurando mais informações, ler mais, mas eu ainda tenho, como se diz, um longo caminho pela frente, sabe? Todos Porque, na nós. verdade, foi como se diz, foi nesse despertar, né, nessa oportunidade de estar estudando com a Ana Paula sobre que eu estou, né, entendendo mais sobre eles. Ontem mesmo eu tive uma experiência surreal, sabe? Depois da experiência de ontem. Foi muito bacana. Eu estava até conversando agora há pouco falando com a minha menina, foi uma coisa incrível, sabe? E ela fala para gente prestar muita atenção na sutileza das coisas do dia a dia. Então, eu já estou conseguindo perceber algumas coisas, alguns sinais, assim, mas, assim, coisa positiva, sabe? Muito boa. Tipo assim, eu fiz um pedido, pode parecer uma coisa assim, meio que insignificante, mas eu fiz um pedido e, né, como se diz, eu fui atendida. Ontem, na meditação da gente, eu tive uma experiência, Paty, como se eu tivesse ficado, tipo assim, como se eu tivesse ficado de frente comigo mesma, sabe? É? E o que Isso, você sentiu, assim? Como se você fosse um foi espelho? isso. Era como se eu tivesse, mas não era bem uma imagem, era tipo eu mesma, só que no caso, o meu cabelo estava solto, aí eu fiquei parada, como se diz, na minha frente, né? Aí eu olhava, e aí nesse momento já estava mais ou menos no finalzinho da nossa meditação. Aí quando a Ana Paula pediu, falou para a gente voltar, tá voltando devagarzinho, aí eu lembro que eu não queria, que eu sentia muita tristeza de voltar. E aí eu fui voltando e eu olhava para trás e via, sabe, assim, só o cabelo mesmo dela, assim, de costa, e ela virava para trás para me olhar e eu virava para olhar. Uhum. Aí eu senti uma emoção muito forte, sabe? Eu senti uma emoção muito forte na hora que eu retornei mesmo da meditação. Senti, assim, muita paz e não sei. Aí hoje eu acordei, tipo assim, sabe quando você acorda com o gás todo cheio? Tipo assim, como se tivesse acontecido alguma coisa muito, assim, diferente, muito especial, mas muito positiva. Entendeu? Que eu ainda não soube, assim, distinguir exatamente o que é, mas tipo uma mudança.
E o que eu percebi também? Eu tive muito... quando chegou na parte que ela trabalhou a nossa criança, né, interior também, eu senti muito sofrimento. Não foi bacana, não. Não foi, para mim não foi bacana, porque, inclusive, na hora quando eu me dei conta, assim, eu estava chorando, sabe? Assim, escorrendo lágrimas mesmo no rosto, mas foi como se diz, não sei se regressão seria a palavra certa, mas foi umas lembranças assim que não foi muito bacana, não, sabe? Mas aí depois disso, aí eu comecei. Já foi bem diferente. Aí ontem a gente teve essa experiência. E tá sendo tipo assim, uma transformação mesmo, sabe? Tá? Eu estou gostando muito, tá? Eu acho que é uma oportunidade de muito aprendizado que eu estou tendo e eu quero estar aproveitando, sabe, o máximo que eu puder, sempre que eu tiver oportunidade, né? Como se diz, que o universo me permitir, eu quero estar participando, porque e também tem a energia das meninas, de todo mundo, Com que acabou certeza, as trocas são excelentes, né? que o grupo acabou a gente tornando um carinho, sabe? Assim, um carinho, um respeito, e tem você também que às vezes parece que ler os pensamentos da gente, igual, tipo assim, eu estava com muita dificuldade em escrever aquela carta. Certo. Que eu não sabia por onde começar, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha ouvido falar, né? Certo. Aí eu pensei, falei, nossa, eu tô com vontade de escrever, mas como que eu vou começar? Pronto, tá lá. A Patrícia manda a carta do jeitinho que eu falei, gente, é tudo que eu precisava, e rapidinho eu já peguei, já escrevi, e já fiz tudo do jeito que tinha que ser feito. Então, é tipo assim, é um suporte, é um apoio, inacreditável, sabe? Assim, surreal mesmo, e que, como se diz, que se torna, né, a vida da gente, ao redor da gente, o mundo da gente se torna amor e gratidão, porque você pensa de um lado, né, você é grato por uma coisa, você pensa do outro, tem outra pessoa, então tá muito bacana essa nossa conexão. Verdade. E é isso. É isso aí. Bom, a criança interior, ela vai ser, inclusive, o nosso 10º encontro. Nós vamos falar só sobre isso, sobre a criança interior. Essa conexão, como que a gente sente ela e como trabalhar quando a gente sente ela de uma forma, como você falou, com vontade de chorar, né? Entender esses sentimentos e fazer essa leitura. Agradeço, Liz, por todo o carinho. Agradeço de coração esse início, esse bate-papo gostoso. E vamos, então, iniciar. Deixa eu ver, acho que está gravando. Deixa eu ver. E vou abrir. Oi, Silvânia. Deixa eu colocar aqui. Como que vocês estão? A Andréia quer falar alguma coisa? Silvânia, tu tá mudo, deixa eu abrir aqui. Agora sim. Agora consegue me ouvir? Agora pode falar. Hã? Agora sim. Ótimo. Olha, eu quero agradecer a oportunidade em estar aqui com vocês novamente. Você tá linda, Patrícia, mais gratidão. As demais, Obrigada. eu já conheço, nós já estivemos ontem, e eu quero dizer que esse despertar, ele está sendo, assim, mais do que eu imaginava. Que fantástico. E você tem bastante experiência, né? Faz tempo que você anda no caminho do autoconhecimento, né, Silvânia? Não, desde o ano passado. Puxa, já aconteceram tantas coisas, né? Eu lembro que não... mas é porque assim, eu vou explicar. Eu nasci em uma família espírita, então eu já tinha assim, eu sempre, desde jovem, eu estudo a doutrina, eu fazia palestras nas casas espíritas aqui, várias, e muitas pessoas me convidam, eu preparo os estudos e eu apresentava, então eu já, tipo assim, eu já uma bagagem
do mundo espiritual, de fazer a reforma íntima, porque, afinal de contas, eu falava. Então, eu falar e sem vivenciar é morta, né? Verdade. Então, só isso, mas a doutrina espírita. Até que o ano passado, a minha cabeça ficou cheia, falando assim que eu tinha que parar tudo que eu fazia para ficar só por conta do estudo. E aí chorei muito, porque não foi fácil, eu tive que largar uma empresa, entreguei ela para minha irmã, assim, ó, chorei, não foi fácil não, porque o ego... E aí, dia 1º de maio do ano passado, eu entreguei, e aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar, estudei o Hélio Couto, fiz ressonância, faço ressonância harmônica com o Hélio Couto, comprei vários cursos internacionais, que eu comprei só esse ano, comprei 6, Joe Dispenza, comprei Greg Braden, comprei aquele Conversas com Deus, eu comprei um curso de xamanismo e estou estudando, estudo todos. Comprei. O Greg é legal. Comprei a cura quântica, que o meu desejo maior é aprender a me autocurar e ajudar as pessoas a se curarem, né? Aí eu comprei a cura quântica também essa semana, estou amando. Então eu fico por conta de verdade de estudar. Aí eu estou expandindo, né? Porque quanto mais a gente deseja, você sabe que o universo manda mais daquilo que a gente foca, né? Exatamente. E o meu propósito é estudar. Aí estou estudando mais. Por isso esse cérebro atrás aí de ti. Como? Esse cérebro atrás de ti. Colocou uma de fundo. Você viu? Olha, então, isso mesmo, isso é expansão. Isso é um arquétipo para expansão de consciência, muito bom. Então, meus amores, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar com vocês mais um pouco, né? Mas serão 10 encontros aí nesses próximos quase 3 meses aí, vai fechar os 3 meses de curso. Serão encontros semanais. Então, eu fiz aqui um roteirinho do que serão nossos encontros, tá? Semana que vem, nós vamos estar com o Gideon Damasio, né? Não sei se vocês conhecem ele é psicólogo, ele é do Rio de Janeiro, mas ele tem uma visão espírita, também holística, além de todo o conhecimento da psiquiatria, né, e da psicologia, que é a área dele. Ele é uma pessoa que nos ajuda a expandir muito a consciência, ele fala para nós do nosso crescimento como ser humano, desde a mônada, da núcleo do espírito, e ele também é de acordo com que todos somos um, que nem a Lislene disse, né? Parece que ela pensa lá e a Patrícia manda daqui, né? Para vocês verem como a gente está conectado, como é importante essa conexão e como ela atua. E eu sempre digo, nós somos ferramentas de Deus. A Silvânia quer fazer a cura porque ela quer ser essa ferramenta. E isso é muito bonito. Esse desejo de curar o outro também é um desejo de se curar. Então, a semana que vem, o Gideon vai estar conosco falando sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Na semana 3, nós vamos falar sobre os arquétipos, que até foi uma aula que ficou pendente do último encontro, do último grupo que eu fiz, porque arquétipos vai ter, assim, eu acredito que mais de 1h30 para a gente poder falar sobre arquétipos. O que eles são, como ativar, como usar os arquétipos a favor da nossa vida, como crescer, como evoluir e como usar o arquétipo no autoconhecimento. Nós fizemos no grupo de meditação aquele invocação do animal de poder. Eu vou botar de novo para nós no grupo, porque algumas pessoas não estavam naquele encontro, naquele outro curso de meditação avançada, então muitas pessoas ainda não sabem qual é o seu animal de poder. Porque quando a gente for falar de arquétipos, nós também vamos falar dos animais de poder e como que a gente faz para se conectar mais ainda com eles. Nós vamos falar também sobre os setênios, que a cada 7 anos a gente pode ter um animal somado ao nosso perispírito. E, na verdade, o que esse animal nos traz? Ele vai nos trazer força,
vai nos trazer realização, vai nos trazer plenitude, ele vai funcionar como um arquétipo também. Só que ele não é um arquétipo, ele é o teu animal de poder, ou seja, ele está te dando um poder, ele é um presente de Deus para nos dar força para a gente realizar nossos sonhos. Então, ele é muito mais que um arquétipo, porque o arquétipo tu ativa e tu desativa. Se tu ativar um arquétipo e tu não souber usar, quais são as influências negativas? Tu vai ser cobrado por isso. Então, a gente fala que é o lado sombra. Apesar que tem muitas pessoas que dizem que não existe lado sombra, só que existe por quê? Porque eu já vi muitas pessoas usando e ativando arquétipos e tendo muita dificuldade. É que nem quando a gente começa a fazer ressonância harmônica e a gente tem as catarses. É a mesma coisa. Se você ativar um arquétipo, mas você não se puxar e você achar que o arquétipo vai fazer por você o que você deveria estar fazendo, você acaba exatamente ativando o lado negativo daquele arquétipo. Porque é como a gente tem gratidão, né? Quando a gente está tendo ingratidão de alguma coisa, a gente recebe aquilo, recebe aquele presente, recebe aquele dom, e infelizmente a gente acaba não usufruindo, né, daquele dom, daquele arquétipo, daquele animal de poder. O que vai acontecer? O animal de poder simplesmente ele vai se afastando, assim como nossos anjos da guarda, quando a gente começa a se afastar dos princípios, da moral e da ética, o nosso anjo da guarda também se afasta. E os arquétipos é a mesma coisa. Se você ativar ele e você não souber se dedicar para usá-lo, vai ter as suas catarses, que é exatamente o lado sombra dele. Então, o arquétipo vai ser uma aula bem fantástica, assim. André, eu vou botar no grupo hoje a meditação de invocação do animal de poder. Também nesses setênios a gente vai descobrir qual é, porque a gente vai, nesse dia, conhecer se a gente tem mais de um animal de poder, tá? E provavelmente a gente vai fazer trocas de arquétipo, né? Vocês vão poder identificar os arquétipos que vocês estão vivendo hoje, mas a gente pode ativar outros. Isso pode ser substituído, tudo é mutável. Nada é permanente, nada é eterno, nem as nossas dificuldades. Nós vamos falar na outra semana, depois do arquétipo, no nosso encontro quarto, nós vamos trazer uma numeróloga cabalística. Gente, ela é fantástica, a Elaine, não sei se vocês conhecem. Ela vai falar para nós a importância dos números. Não é aquela numerologia normal, tradicional, de só somar a data de nascimento e explicar o teu perfil. Ela vai falar, inclusive, por exemplo, uma pessoa que tem a placa do carro. Por que é importante fazer a numerologia da placa do carro? Por que é importante fazer a numerologia do número celular, se for um telefone comercial, para quem quer ter sucesso em vendas e uso celular? Então, ela traz, assim, quais são os arcanos que estão sendo os teus mentores naqueles anos de acordo com a sua numerologia. Olha como é muito diferente esse trabalho dela. Eu conheci ela esse ano, eu fiz um mapa com ela, eu achei assim, ela fenomenal. E eu gostaria muito de dividir com vocês ela, porque ela é muito diferente do que eu já vi por aí de numerologia. Vocês vão adorar ela, tenho certeza disso. Depois nós vamos falar sobre o poder do soltar, que é como a Lislene falou. A gente tem uma visão, a gente tem um sonho, tem uma vontade de algo, a gente solta e parece que aquilo se realiza, né? Quando a gente prende a nossa atenção nas coisas, a gente está colocando muita energia e nós ainda não somos seres perfeitos, nós somos humanos e a gente está buscando a perfeição. Como a gente não é perfeito, a nossa energia, a nossa egrégora, ela ainda tem patologias, tem formas de pensamentos, tem culpa do passado, tem a criança interior ferida. Então, a gente tem muita energia negativa. Imagina você querendo que algo bom aconteça, sendo que você está colocando o teu foco naquilo e você ainda não é 100% energia boa. Você vai paralisar aquilo. Você acaba não só paralisando, você também acaba colocando coisas negativas que vão bloquear aquilo que você está querendo que realize. E quando a gente quer muito que uma coisa se realize, qual é o sentimento que a gente manifesta? O medo daquilo não acontecer. Aí a gente começa a manifestar a escassez, a gente começa a se preocupar, e se de repente aquilo não acontece? Aí a gente começa a criar formas, pensamentos de um futuro negativo. Então, o poder do soltar, a gente vai aprender algumas técnicas de como que a gente vai soltar as coisas
E nós vamos pedir para vocês trazerem cases, coisas que aconteceram que vocês soltaram e realizou, e depois vocês deram por conta. Quando eu parei de pensar no emprego, o emprego apareceu. Quando eu parei de pensar no cliente, o cliente bateu na minha porta. Quando eu parei de pensar em relacionamentos, de repente apareceu uma pessoa para a gente ficar juntos. Olha que interessante, e tem muitas histórias assim. Existem técnicas também, porque tem pessoas que não conseguem soltar, porque a natureza delas é essa preocupação constante. Existem traços de caráter na pessoa que evita que elas não tenham preocupação, né? Que são pessoas que têm traços de rigidez, que não conseguem ser flexíveis, tem traços que a gente chama de pessoas mais masoquistas, né? Elas não conseguem soltar as coisas que elas querem, e isso faz com que elas não consigam ser realizadoras. Então, tem várias técnicas entre meditação e outras que a gente vai aprender. Alguma pergunta? Tá tudo claro até aqui, pessoal? Tranquilo? Tá claríssimo. Vocês podem interromper se não entenderem alguma coisa, e vocês podem sugerir também. Durante os encontros, vocês vão ver que isso aqui é só uma base, é só um caminho. Se chegar no dia vocês trouxerem algo, porque todos os dias vocês vão ter liberdade de trazerem um assunto que vocês estão vivendo e que vocês estão com dificuldade de resolver. Então, aqui hoje nós vamos, durante esses encontros, fazer a resolução disso, usando todas as técnicas que a gente pode ter, que a gente tem ao nosso alcance, inclusive, eu vou indicar terapias, se vocês quiserem, mas essas terapias não são obrigatórias e nem sou eu que vou fazer todas elas, né? E que aqui a ideia não é ficar vendendo coisa, a ideia é ajudá-los no autoconhecimento, tá? Isso eu vou fique bem claro para todos. Na aula 6, então na aula 5 a gente vai falar do poder do soltar. Na aula 6 nós vamos falar do poder da atenção plena, que é exatamente isso, para quem está fazendo o curso de meditação com a Ana Paula, ela está ensinando vocês a prestarem atenção nos mínimos detalhes, né? A atenção plena é exatamente isso, mas potencializado. Vocês vão prestar atenção nos mínimos detalhes e vai ter momentos durante o dia em que vocês vão ter que se conectar com a natureza, prestando atenção nos detalhes da natureza. Eu vou dar um exemplo de como que eu aprendi isso com o meu mentor. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, mas é uma história que é muito bonita. Eu não sabia dessa grande conexão com a natureza, até que eu comecei a fazer uns exercícios diários, eram 21 dias de treinamento, a gente ficava todos os dias em contato com a natureza. E a nossa missão era ser os elementos da natureza. Então, no primeiro dia, a gente tinha que ser água, depois terra, depois ar, depois fogo. Depois que a gente fazia esses exercícios, a gente passou os outros dias indo para a natureza e fazendo meditações e investigando coisas que a gente se identificava. Por exemplo, uma flor. E aí, nesse dia, eu estava fazendo meditação e eu era a flor. E a conexão era tão grande que eu me sentia flor. Então, quando começou a vir o raio de sol, batia no meu rosto, eu sentia que eu estava iniciando a fotossíntese, que é exatamente essa respiração da flor, que eu estava fazendo força, como se meus pés sugassem a seiva para fazer toda a fotossíntese. Gente, e assim, ó, depois assim, uns 40 minutos, sei lá, porque a gente perde a noção do tempo, eu sendo flor, veio um beija-flor. E vocês não acreditam o que aconteceu quando esse beija-flor começou a sugar a flor. Eu tive um orgasmo. É sério. E aí eu entendi que quando uma flor ela é tocada por um beija-flor ou por uma abelha no núcleo, aquilo ali é o órgão, para os biólogos, eles devem saber. Aquilo lá é o órgão sexual da flor. E ela libera o pólen exatamente porque ela sente esse prazer. Gente, eu tive um orgasmo, eu não tinha ideia do que era. Eu fui estudar, eu não sabia disso, porque eu sou da área de saúde, eu sou biomédica, não sou bióloga, né? Gente, eu fiquei assim no êxtase, vocês não têm noção. E foi ali que eu comecei a entender a relação da natureza com o ser humano. Nós temos um pouquinho de cada coisa que existe na natureza. Tanto dentro da gente, todos os elementos químicos que existem no universo estão dentro da gente. Se você pegar a tabela periódica,
todos os elementos químicos da tabela periódica, você pegar um meteorito e você fizer análise, vai ter ali tudo que tem ali. E se você pegar um tecido, uma célula humana e você estudar, tem um pouquinho de cada elemento ali. Então, nós somos tudo que existe. E em espírito também estamos todos conectados. Olha que lindeza e que grandiosidade o que Deus nos fez sendo parte da natureza. Alguém quer falar alguma coisa? A Silvana deu uma risada ali quando eu falei do orgasmo. Eu quero. Fala, Eu quero meu saber o amor. nome do curso, quem ministra, eu quero saber tudo, porque eu quero fazer ele. É no templo budista, em Três Coroas, vem um mestre budista de longe para nos ministrar esse curso. Mas eu posso passar para vocês as técnicas, é um curso fantástico. Eu vou amar. Ixi, eu quero ser flor também. Eu visualizei a cena, você contando. Eu falei, eu achei o máximo. É maravilhoso, é maravilhoso. A gente tem os mantras que a gente fica escutando, é fantástico, vocês vão amar. Eu vou passar para vocês com muito amor. Eu vou sair do X-Vídeos agora e vou ir para a natureza, então. Isso é fantástico, essa conexão, a gente não deve perder nunca, essa conexão. Bom, meus amores... E é incrível, né, Patrícia, como que o poder da natureza, né, quando a gente chega numa cachoeira, perto de uma árvore, a energia que tem, Gente, é incrível, né? É uma conexão muito grande mesmo, muito bacana. Igual na minha infância mesmo, eu cresci no interior, um lugar onde é que tinha muita árvore, muita cachoeira, então eu tomava muito banho de rio, e eu gostava muito, sabe? Eu era muito corajosa, eu subia em árvore. Agora, os meus filhos, eles já não têm, né? Não teve essa mesma oportunidade, porque a gente mora na cidade, hoje em dia, dificilmente, né? Você, pelo menos próximo onde que eu moro, a gente não tem acesso, né? À cachoeira, essas coisas, não. Mas a minha filha também, ela tem uma conexão muito grande com a natureza. Ela fala assim que se ela chega num lugar que tem muita árvore, muita flor, ela sabe assim, ela fica tão relaxada que é como se ela dormisse, ou ela fala assim que às vezes ela fica até meio tonta, sem saber, sabe assim, a energia é muito forte. E é uma energia de limpeza. A natureza, ela tem uma energia de troca, uma energia de nos limpar. Por isso que é importante, às vezes, botar os pés no chão, descarregar a água, o mar também. O mar tem uma força de limpar. Inclusive, o professor Valdo Vieira, ele falava, porque agora ele já é falecido, ele falava muito sobre esses obsessores, que quando a gente chegava na praia, eles eram levados, né, por causa do próprio mar. A força, né? Levavam eles. Existem alguns pontos, né? Que não sei se alguém já conhece Foz do Iguaçu. Existem alguns pontos das cascatas ali que é impressionante a força, porque você sente exatamente isso, que algo te renova, te limpa. E a conexão com a natureza, ela tem esse poder. Ela tem esse poder. Inclusive, Patrícia, quando foi em janeiro de 2021, no dia 6 de janeiro, eu peguei Covid, né? Eu e a família toda aqui. Aí eu fiquei bem ruinzinha mesmo, sabe? Mas, assim, graças a Deus, não precisei de internar ninguém aqui de casa, não. Mas a gente ficou bem debilitado mesmo. Aí, quando eu comecei a criar uma força, eu tinha necessidade de sair abraçando árvore, pegando nas folhas. Eu chorava fazendo isso, porque eu sentia vida ali. Eu pegava assim, eu falava, meu Deus, estou viva, sabe assim? Então foi muita gratidão. Foi uma experiência que eu tive, que não foi uma experiência bacana, mas para mim que me marcou muito, de um lado muito positivo, porque puxou esse lado meu. Entendeu? A força que eu tive foi essa. O dia que eu levantei, que eu dei conta de levantar, sair para fora, assim, sem me sentir mal, eu cheguei no meu jardim, comecei a pegar as folhas das árvores, assim, ó, e passava, assim, falava, meu Deus, eu tô horrível, sabe, assim, sentia necessidade. Então, isso me deu muita força, muita empolgação, porque ali eu vi vida. Porque até então,
era uma coisa assim, em janeiro de 2021, estava tudo muito recente, era tudo muito incerto, né? Não que hoje não seja, né? A respeito, né, desse vírus, mas naquela época ainda não tinha vacina, era tudo muito, muito triste, muito, muito deprimente, né? Eu senti mesmo que foi tipo uma coisa que veio para mexer com o psicológico mesmo, para ter uma transformação da gente como ser humano nesse sentido, que mexeu muito, era muita incerteza. Foi muita o incerteza. arquétipo, o Covid ele veio como um arquétipo de uma pandemia. Alguns médiuns sentiram como se fosse antes mesmo de acontecer, tiveram algumas visões no planeta Terra de alguns médiuns que acessaram algo como se tivesse assim um monstro, tipo um grande Hulk de uns 10 metros de altura, com muitos olhos, com mais de 1000 olhos por todo o corpo. E foi ali que eles disseram que estaria vindo uma pandemia para o planeta Terra, né? Só que, assim, o que eu vejo com um caso da Lislene, que deu um depoimento maravilhoso sobre essa vontade de viver quando ela se recuperou e, graças a Deus, não perdeu ninguém na família. Que a pandemia ela veio exatamente para isso, para nos ensinar, para nos mostrar e nos mudar em algo que é fora da espiritualidade, porque as pessoas estão muito desconectadas com a sua espiritualidade, com os seus sonhos, com a natureza. As pessoas não têm essa noção do respeito umas com as outras, né? Todo mundo pensando só no seu, nessa individualidade. E não que não continue. Eu vejo, assim, que a pandemia veio para algumas pessoas, não mudou quase nada. Infelizmente, né? Mas para muitas pessoas, no caso, a nossa família toda, todo o nosso bairro aqui na cidade, a Lislene, e várias pessoas que eu conheço, nossa, o Covid fez uma revolução espiritual, assim, de gratidão, de reconhecer, de dar valor para os avós, porque às vezes os netinhos tiveram que ficar isolados um tempo ali no primeiro ano de pandemia, né? Nossa, ficar um ano sem ver vó e vô, meu Deus, hoje elas são super apegadas nos avós. Então, eu vejo que teve essa revolução. E eu desejo, eu espero que não aconteça mais nada negativo nesse nível, né? Que as coisas ocorram bem isoladas, mas que muitas coisas negativas que ocorrem no nosso planeta não é culpa de Deus. Se Deus permite algo negativo, primeiro, nós atraímos essas experiências negativas, isso está na nossa missão de vida, para que a gente possa evoluir, e cada coisa negativa que acontece, ela tem um propósito. E o que nos compete é acolher, aceitar e entender qual é o propósito. E o autoconhecimento faz a gente fazer essas 3 coisas. Primeiro, eu me acolho, porque eu estou sofrendo com aquilo, eu me entendo, olho para as minhas emoções, olho para o entorno de mim, e isso é interessante a gente praticar, por isso que a gente tem que praticar também o poder do agora, o poder da atenção plena, porque a gente precisa expandir exatamente isso, o olhar em volta. Muitas vezes a gente está olhando para a gente e culpando o outro, mas o olhar em volta faz com que a gente saia de cena um pouco, né? Como se a gente estivesse de fora olhando um filme. Aí você filtra as suas emoções e aí você começa a colher só aquele aprendizado. E isso é uma técnica bem interessante que a gente vai aplicar em conjunto também. Então, eu vejo assim, desejo que a gente não passe mais por nada negativo, e não sou muito esperançosa, como eu falei, a gente está passando por crises econômicas, tem uma guerra acontecendo lá na Rússia, não é legal essa guerra, existe um império por trás disso, os Estados Unidos, a OTAN, existem órgãos, né, grandiosos, querendo que essa guerra continue, para que a economia se mantenha com esse capitalismo e com tudo que a gente conhece no planeta Terra, né, que continue enriquecendo banqueiros e os poderosos, mas a gente tem que seguir a nossa vida, a gente não pode olhar para isso, embora isso ainda exista no nosso planeta, embora a nossa consciência tenha vindo para esse planeta por algumas questões, né, não adianta a gente ficar com a síndrome do extraterrestre, né, eu não pertenço a esse planeta, a gente pertence, porque senão a gente não teria encarnado aqui. E nós não só pertencemos, a gente tem uma missão a cumprir. E o autoconhecimento ajuda a gente a descobrir qual é a nossa missão aqui no planeta Terra. Olha que legal.
Nós vamos conversar bastante sobre essas coisas durante esse curso, gente. Isso vai ser maravilhoso. A gente vai ter a sexta aula de atenção plena, a sétima aula sobre o controle das emoções, olha que legal. Aqui eu vou convidar o Dr. Roberto Oliveira para ele falar com a gente sobre o controle das emoções. Nós vamos ter a oitava aula, que é uma das mais especiais, que nós vamos falar sobre os 7 corpos e a multidimensionalidade. Como que é o nosso caminhar como seres terrestres nesses nossos 7 corpos, que aí nós vamos falar dos chakras, nós vamos falar de como isso tudo funciona, e a multidimensionalidade. Não é o multiverso do Facebook, tá? É a multidimensionalidade, que nós somos seres multidimensionais, embora a gente tenha pouca consciência disso. Aqui nós vamos falar de projeção astral, experiências fora do corpo, experiência pós-morte, nós vamos falar sobre a importância dos chakras, nós vamos fazer um exercício de equilíbrio de chakras, eu vou mandar para casa de vocês reiki de limpeza, e nós vamos também fazer uma cédula de dinheiro que vocês vão usar na carteirinha de vocês, que ela vai estar magnetizada para atrair prosperidade através dessa multidimensionalidade. Nós vamos fazer um teste, se vai realmente funcionar. Eu digo que vai, porque eu já pratico isso já faz tempo, mas eu quero ouvir de vocês essa experiência. No nono encontro, nós vamos falar sobre os sinais. Sinais, o que seriam os sinais, né? Os sinais da natureza, se existem anjos, quais são os sinais dos anjos que eles nos dão? Daí a gente já vai ter praticado até lá a atenção plena, a gente vai ter praticado essa expansão de olhar para as pequenas coisas, essa conexão com a natureza, tá? E no último encontro é a criança interior. Gostaram da nossa linha do tempo, do cronograma que a gente está propondo para vocês? Vocês acham que faltou alguma coisa que dá para colocar mais aqui, pessoal? A gente pode falar também sobre como as doenças são psicossomatizadas, a gente pode falar sobre, deixa eu ver o que mais, além dos arquétipos, sobre outras técnicas, né? Patrícia, você sabe falar sobre as leis herméticas? As 7 leis herméticas. De Você Hermes Trismegistus, né? Que a dualidade, o que está em cima é igual ao que está embaixo, a gente pode falar sobre elas, claro. Porque eu acredito que aí, por todo esse apanhado que você falou, pelos meus conhecimentos, você falar, ou pelo menos um pouco de cada, se você quiser, até eu te ajudo a preparar no particular, entendeu? Falando sobre cada uma, porque isso aí é de extrema importância, porque são através das 7 leis que regem o universo inteiro, nos auxilia para que a gente consiga, né, as mudanças, porque a lei do mentalismo, explicando que tudo é mental, tudo é nossa mente, a lei da causalidade, né, a lei do ritmo, e a lei do ritmo, quando ela passou na pandemia, nada mais é do que o pêndulo, e isso é normal, e a gente tem que aceitar. Aí também tem a forma da gente driblar o pêndulo, né? Como o pessoal da maçonaria faz, sei lá, é uma ideia. Eu, pelo menos, sou apaixonada nessas aulas. A gente pode... Eu acho que o conteúdo... Dá licença um pouquinho. Eu acho que o conteúdo a gente não pode estender tanto, né? Senão, porque a gente vai pegar só um pitaco de cada coisa, né? Não sei... A ideia é nós passarmos tudo que a gente for falar, a gente vai passar tipo um PDF, a gente vai transcrever o que foi falado na aula para vocês também poderem reler isso, né? Porque como vocês vão... Se colocar muito conteúdo, daqui a pouco tu não acaba pegando um nem outro, né? Interessante, boa observação. A gente pode fracionar... Eu acho que deveria incluir a visita ao jardim. Desculpa, não entendi, meu amor. Pode repetir que falhou sobre... Incluir um encontro, uma visita ao jardim. Essa aí eu adorei. Agora eu vou cuidar melhor do meu jardim. Pois é, com certeza. Essa aí eu vou até falar para minha filha. Adorei. Vamos fazer essa... Bom, a proposta também é essa, né? A gente vai fazer esse encontro sempre na quinta-feira. E depois eu vou passar para vocês uma meditação guiada a respeito do que a gente conversou, para vocês ficarem ouvindo isso durante a semana.
Então, vamos supor que semana que vem nós vamos falar, o Gideon vai falar sobre autoconhecimento. E, de repente, um monte de gente vai chorar, vai abrir o coração, vai falar dos seus problemas. Bom, então, o que a gente vai fazer? Eu e o Gideon, a gente vai sentar, a gente vai analisar o que mais deixou vocês emotivos, né? Então, nós vamos criar, por exemplo, um Ho'oponopono com uma técnica do EFT, para tentar tirar um pouco disso de vocês, para vocês ficarem ouvindo até a próxima quinta-feira. Então, isso está bem conectado já nesse trabalho, porque a ideia é essa, é autoconhecimento, cases de vocês em tempo real, com as histórias, a gente usando técnicas todos os dias, a meditação e depois, no final do curso, o PDF com tudo que foi compilado, tudo que foi falado no curso, para vocês terem aí, poder pesquisar o resto da vida aí. Vai ser um trabalho bem bonito. Alguma dúvida, meus amores? Algo mais? Oi. Quem está falando? Tati. Oi, Jaque. Jaque. Eu tô aqui, que eu tô com as crianças do lado aqui, que eles estão para dormir, eu tenho que colocar eles para dormir. Oh, meu Deus. Então, e às vezes também seria interessante de passar, às vezes, por exemplo, então a gente falou a aula ali sobre arquétipos. Se no grupo você puder passar também alguma coisa para a gente poder estar buscando também, claro. Né? Também fica interessante, porque realmente, assim, é muita coisa, e quando você entra num assunto, ele se desmembra em várias outras coisas. Gente, não está aparecendo aqui, Jaque, mas olha aqui, ó. Isso aqui é uma pilha de livros, ó, de coisas que eu tenho para trabalhar com vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui nós temos Frijo Capra, o ponto de mutação, nós temos os 8 hábitos de Covey, da eficácia, a grandeza, nós temos Do Interior à Intuição, que é um livro bem espírita, nós temos Faça Dar Certo, que esse aqui é um xodó meu, livros de aprendizado, DNA Milionário, uma técnica de visualização criativa. Olha, assim, DNA das emoções, também da Elaine Orives, um manual da ressonância harmônica, teoria e prática de experiências fora do corpo e descubra os seus pontos fortes. Essa pilha de livro é o curso de vocês a partir de hoje. Só para vocês terem uma ideia. Eu vou referenciar todos esses livros, eu vou compilar eles, Jaque, e eu vou fazer, sim, eu vou fazer não só, de repente eu consigo os PDFs deles, em vez de passar todo o PDF, porque a nossa vida é extremamente corrida, eu passo só do capítulo que a gente tratou no dia. O que vocês acham? Melhor do que passar todo o livro, né? Não que no final do curso a gente não possa fazer, né, Jaque? Mas eu acho que sim, eu acho que é importante para não ficar muito material e a gente ser, assim, prático, objetivo, e que tenha resultado. Eu quero, assim, ó, o antes e o depois do curso. Tá? Isso é uma coisa, assim, talvez seja meu ego, né, falando. É o antes e depois do curso da Paty. Mas não, gente, aqui é doação total para vocês, com muito amor. Então, assim, tudo que vocês trouxerem, nós vamos costurar técnicas e tentar buscar também. Se eu não tiver respostas, eu vou buscar as respostas para vocês, com certeza. Mas a gente está aqui para se ajudar e para se amar. Tá bom, meus amores? Patrícia, depois você podia colocar o nome dos livros com os respectivos autores? O nome? Claro que sim. Eu gosto muito de pesquisar, comprar livros e ler, e daí vai que algum eu acho assim mais interessante no momento. Esses da Elaine eu tenho todos, inclusive eu tenho uns 3 dela, né? Uhum. São maravilhosos mesmo. Mas tem uns aí que eu não lembro de ter visto. Eu quero dar uma pesquisada. No final eu até posso sortear alguns aí para o pessoal. Uau! Claro, por que não, né? Estamos aqui para se ajudar. Você viu que alguém colocou aí no grupo, se não me engano, a Andréia, que depois de acabar todos esses capítulos aí, os 10, existe a possibilidade de continuar, mesmo que venha mais pessoas, porque o conhecimento É contínuo, claro que sim. Claro que sim. Tá ótimo. Vamos nos esforçar para conseguir continuar, com certeza, Silvane. Tá bom, então. Vou ficar caladinha, senão eu atrapalho. Bom, outra coisa.
eu queria falar com vocês também, não hoje para não se estender muito, até porque já tem pessoas botando os bebezinhos para dormir, mas assim, eu queria falar um pouco também, em algum momento com vocês, sobre o quanto o nosso ambiente influencia o nosso DNA, tá? De repente, até vou gravar amanhã, fazendo no Canvas uma apresentação para vocês entenderem, dentro da biomedicina, dentro da biologia, da genética e da epigenética, quais são os últimos estudos referente a isso, tá? Para quem não sabe, eu sou acadêmica de biomedicina, de medicina chinesa, medicina integrativa, e no ano que vem eu estou terminando a minha graduação. Então, eu estou fazendo um TCC bem interessante, mas eu estou me focando também nisso, a alteração do DNA de acordo com o nosso ambiente. O que é o nosso ambiente, gente? A nossa casa, as pessoas que a gente convive, as pessoas do meu trabalho. E isso já foi provado, que isso muda o nosso DNA. Então, eu quero presenteá-los com as últimas descobertas, e era isso. Temos bastante trabalho pela frente no autoconhecimento. Pessoal, se alguém tiver algum problema que gostaria, obrigada, vai ser maravilhoso, com certeza. Se alguém quiser me passar no privado, que está com alguma dor no peito, que precisa de um reikizinho, eu vou mandar, tá? Vocês podem me procurar não precisa pôr no grupo, pode pôr no meu privado, e qualquer coisa que vocês precisarem durante a semana, só dá um grito. Um reiki, tem um grupo de benzedeiras que eu acho que dá para botar o nomezinho de vocês, se vocês gostam, então dá para fazer bastante coisa por vocês, tá? Não vamos ficar só esperando a próxima quinta para falar. Se vocês precisarem de ajuda, se vocês precisarem de algum acolhimento, quiser só desabafar e não tem com quem falar, me procurem, que eu vou ouvir vocês, tá bom? Então, assim, hoje vamos terminar um pouquinho antes. Eu quero agradecer demais a presença de todos, assim, uma honra para mim muito grande tê-los aqui comigo, e qualquer coisa, só chamar. Por enquanto é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Não, Paty, só gratidão mesmo, e a ansiedade já começou, né, para a gente já, nossa, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, mas é o que a Silvânia falou mesmo, eu também quero ter essa oportunidade da continuação, porque parece que quando a gente sente, né, esse desperta, a gente realmente não quer parar. Perfeito. Porque começa a fazer parte, né, da vida da gente, Nossa, eu fico louca para chegar logo a quarta-feira, agora eu já estava, nossa, essa semana, quinta-feira, já vai começar o da Patrícia, então é muito bacana, porque a gente tem um propósito, a gente tem como se diz, se torna uma missão mesmo, uma coisa gostosa, que passa a fazer parte da vida da gente, sabe? Então, eu fico feliz... E desculpa, Elislene, eu fico feliz porque são bem distintos, né? A forma que a Ana traz, as coisas que ela traz, as coisas que eu trago. Eu procuro trazer algo mais prático do dia a dia, e a Ana está trazendo algo mais ascensional, mais espiritual, né? Está trabalhando mais a energética das coisas, que é um trabalho fantástico também. Então, eu fico muito feliz porque vocês vão estar expandindo mente, corpo e espírito, que é isso que eu gosto de trabalhar. É mente, corpo e espírito. Perfeito. Tudo que nós precisamos... Oi, Silvânia. Aí, Silvânia, aprendi, você viu colocar lá? Vi, ela colocou, você colocou, olha que lindo, olha, tá parecendo aquela, como é que chama? Aquela que vai passar no cinema. Eu até postei um vídeo maravilhoso, eu vou postar nesse grupo. Posso colocar as coisas no grupo, Patrícia? Vocês têm liberdade, gente, têm liberdade total de pedir o que precisar, botar contribuições, com certeza, são sempre bem-vindas. Pedido de socorro, só não tem dinheiro, o resto tem tudo. Não, o dinheirinho está investido. Não é assim, você não tem dinheiro. Você não, Patrícia, logo você falando isso, você escolhe... Falando, dando risada. Você escolhe no momento só o seu conhecimento passar para nós. Com certeza. Só isso. Mas o dinheiro dele, você gastar. Com certeza, o dinheiro é troca, é energia. Dinheiro é energia. Energia. E olha que energia. Com certeza. Adorei, Gislene. Tocando fundo. Parabéns, é muito bom vê-las crescendo, evoluindo. Tecnologia veio para isso, né? São desafios também do dia.
Tati, duas Oi, coisas. diga, Os Jaque. encontros vão ficar gravados, né? Nem todos, por quê? Porque vai ter momentos em que vocês vão falar de assuntos pessoais de vocês, né? De coisas, dos cases que eu falo, né? Os problemas. E para não expor ninguém, eu sempre peço, ó, não cita nome, né? Ah, minha tia foi com a minha prima, foi com, né? Não precisa falar nome. Mas eu prefiro não deixar gravado por isso, né? Mas a gente também pode fazer o seguinte: a gente pode gravar, deixar gravado ali os primeiros minutos dos nossos encontros, e quando vocês forem fazer os cases, a gente para a gravação. Pode ser assim Pode também, ser. né? Porque eu sou sincera, eu assisto o começo da aula e o final, principalmente se tem meditação, eu durmo tudo, tá? No Porque nosso, eu no nosso acordo não. muito, eu Tá, acordo muito cedo. Então, mas assim, o começo da aula geralmente eu assisto, mas eu já vou para a cama pronta para dormir e eu assisto até metade, o final eu acabo não ouvindo. Então, tudo até os bem. cursos da Ana eu acabo retomando Mas depois por causa da gravação, que eu perco, né? Pelo fato de acordar bastante cedo. Então, aqui a as, gente dorme as cedo. meditações com as reprogramações, elas vão ser entregues sempre no outro dia. Porque eu não sei o que vocês vão trazer hoje, no caso, né? No dia do encontro, na quinta-feira. E eu quero criar uma reprogramação baseada nas dores do dia. Então, se acontecer assim, vocês falar, por exemplo, eu vi que a maioria reclamou de questão de perdão, né? Então, eu vou fazer uma reprogramação baseada no perdão. E daí ela sempre vai ser entregue depois, não vai ser no mesmo dia do encontro, tá, Jaque? Ah, tá. Ô, Então, no Paty, dia do encontro é sempre conversa, não vai ter meditação no dia do encontro, então, isso? Não, não, Ou não. mas você pode deixar. Eu já até ia falar, mas hoje, como que a gente vai encerrar o encontro de hoje sem uma meditaçãozinha? Pode colocar pelo menos uma no grupo lá. Sim, hoje Então, eu para a vou gente. colocar a invocação do animal de poder. Hoje eu vou botar essa para vocês já irem treinando, tá? Essa é muito bonita seria para bom quem não também se a fez. gente escrevesse bastante, né, gente? Com certeza, vocês Né, vão ter para botar tudo liberdade. no papel. Vou começar a fazer isso. Outra coisa também que eu estava pensando aqui, Paty, como você deu essa opção da gente, né? E você deu essa liberdade de a gente estar te chamando no privado, né? Para a gente estar conversando e tal. A gente podia fazer assim também, tipo, vamos supor, eu estou passando por um determinado problema, estou precisando de ajuda num determinado problema. Aí eu passo isso para você no Sim, privado, isso, né? E tal. isso. Aí na hora, né, dos nossos encontros, se for o caso, você aborda, mas assim, não sei se fala nome ou não, Não, né? não Mas se deve tipo falar nome. então, só o assunto mesmo, porque às vezes também Isso, é, uma coisa puxa a outra. Às vezes, uma resposta que eu estou precisando serve para Silvânia, serve para outra isso pessoa, uma mesmo. dúvida que eu tenho, serve, né? Aí eu acho que a gente poderia, porque aí a gente fica mais à vontade, né? No Exatamente privado, ou assim às que a vezes. gente vai fazer, essa é a ideia. Perfeito, Lislene, tu captou bem a ideia. Assuntos mais graves e mais íntimos, vocês, por favor, vocês chamem no privado, a gente vai discutir, vai resolver lá. E aí, no dia da quinta-feira, a gente pode comentar que foi feito, o que aconteceu uma situação, que a gente deu a técnica tal, e se a pessoa quiser se manifestar para dar o depoimento, ela vai se manifestar. Se ela não quiser, não tem problema nenhum. Mas a gente vai falar o que foi feito e qual foi a técnica que foi aplicada, e a técnica vai ser ensinada para todos. Isso sim. Aí, bom demais. Vocês podem Muito ter, bom. sim, um caderno de autoconhecimento, porque vão ser passadas muitas técnicas, e essas técnicas, para não ficarem perdidas, vocês podem ter. Ou, para quem não quiser, no final do curso a gente faz o PDF com todas as técnicas também ali, que vocês podem imprimir e fica bonitinho, mandar encadernar, tem um livrinho com as técnicas, tá bom? Eu pensei nisso também, de mandar imprimir, mas no dia a dia eu já quero ir copiando todos. Perfeito. E aí depois. Ótimo, vai ser maravilhoso. Tá bom, meus amores? Então, agradeço a presença de todas. Eu já vou colocar ali no grupo a invocação do animal de poder e vou passar um áudio brevezinho, então, para todas vocês. Namastê e uma ótima semana. Gratidão, gente. E a gente vai, a partir de hoje, fazendo as interações diárias no grupo. Até mais. Tudo bem. Boa Obrigada, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Ai, graças a Deus. Nossa, gente, o que esse homem está fazendo? Para que isso?